posso falar sobre a história de Judas Iscariote, um dos discípulos de Jesus Cristo, que eventualmente o traiu. No Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, Judas é descrito como um dos discípulos mais próximos de Jesus que o acompanhou durante toda a sua vida pública. Embora tenha sido um discípulo, Judas acabou se sentindo tentado a trair Jesus e a entregá-lo às autoridades romanas e dos sacerdotes. Para isso, Judas agiu a troco de dinheiro e traiu Jesus com um beijo de traição. Foi então que Jesus foi preso e crucificado, passando por todo o processo de julgamento. O que aconteceu com Judas depois disso é um tanto controverso, e a Bíblia não é bem específica. Em alguns relatos, parece que Judas se arrependeu de ter traído Jesus e se suicidou. No entanto, outros relatos sugerem que Judas recebeu a força de Deus e se convertiu ao cristianismo, trabalhando com os primeiros cristãos. Não há consenso sobre o que aconteceu com Judas. Alguns dizem que ele não teve perdão e foi para o inferno. Outros dizem que ele foi perdoado e tornou-se um seguidor de Jesus. Seja como for, o papel de Judas mostra a importância de arrependimento e conversão, e o papel do pecado e da redenção. A pergunta de Judas é um tema bastante enfrentado nos estudos teológicos, justamente por ser um personagem controversiano. O que ele fez foi nojento e traiçoeiro, mas ele também representa o pecado humano. É uma discussão bastante interessante, né? As respostas variam, e os estudiosos debatem o caso Judas. Entretanto, a grande pergunta é: o que acontece com o pecador arrependido? Pode ele ser perdoado? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que o arrependimento verdadeiro é aceito. No Novo Testamento, Jesus diz que o arrependimento verdadeiro trará salvação e que há esperança para quem se arrepende. A passagem do Evangelho de João diz: porque seja qual for o pecado que alguém tenha cometido, se ele se arrepender, será perdoado. O próprio mensageiro do Evangelho, São Paulo, também dizia: como a morte da morte foi enviada em consequência de pecado, assim a vida da vida, em graça abundante, foi enviada em consequência de justiça. Nessa passagem, São Paulo diz que Jesus veio não só para pagar pelos pecados do homem, mas também para levar uma vida correta e justa como exemplo. O homem pode aprender com Jesus como ser uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais virtuosa. Daí o significado do termo seguidor de Cristo. Uma interessante perspectiva teológica sobre a história de Judas é que a traição pode ter sido, de certa forma, parte da vontade de Deus. Se Judas não tivesse traído Jesus, então não haveria morte de Cristo e não haveria ressurreição. E, portanto, o plano de salvação de Deus não se manifestaria. Há alguns teólogos que dizem que Jesus sabia que seria traído, porque era o livro que estava escrito, portanto não havia outra opção. Nesse sentido, Judas não traiu Jesus e sim seguiu a vontade de Deus. Ora, a questão é: a partir disso, Judas é um mau ou um herói? É uma questão muito interessante, né? Há quem diga que Judas é sim um herói, pois sem ele não haveria a redenção da humanidade, não haveria o nosso perdão e não haveria o cristianismo como o conhecemos. Outros dizem que é impossível absolutizar a traição e a conspiração de Judas. Ora, se você considerar esse debate, dá para pensar que o problema de Judas não é apenas a traição em si, mas sim a maneira como ele lidou com o sentimento de culpa. A história de Judas é um ensaio sobre o pecado, sobre a penitência e sobre a rejeição do perdão. Pense sobre isso. Judas se arrependeu profundamente, mas não conseguiu aceitar o perdão. A questão pode ser que ele estava perdoado, mas não se perdoava. Um Deus misericordioso e amoroso abraça o arrependimento, mas o arrependido precisa abraçar o perdão. Enfim, alguns consideram a figura de Judas como um testemunho da importância de lidar com o arrependimento e perdoar-se. Judas não conseguiu se perdoar, assim como muitos não conseguem. Pense no efeito da culpa e da vergonha nesse processo. Outro ponto interessante a se pensar é o de como Judas poderia ser um exemplo de redenção. Se é possível se arrepender, perdoar-se e ser perdoado, mesmo que isso envolva um pecado terrível, como a traição, então tudo é possível de ser perdoado. É uma mensagem de esperança no meio da culpa. De certa forma, podemos dizer que Judas abriu um caminho, não só para a salvação humana, mas também para a própria humanidade.
Ele mostra que não importa como e quantas vezes nós nos erramos ou nos afastamos da virtude, a redenção está sempre aberta para quem busca o caminho da virtude. Outra coisa que devemos considerar em Judas é a força de sua culpa. É possível dizer que ele tinha vergonha de olhar para o rosto de Jesus, ou que sua culpa era tão grande que ele não queria ver o rosto misericordioso de Jesus. Talvez o maior perdão que Jesus possa oferecer seja o de olhar com compaixão para quem não consegue olhar para ele. Essa é uma das razões pela qual a figura de Judas é tão importante para a nossa fé e para o nosso próprio caminho espiritual. É fácil nos acusarmos a nós mesmos e nos condenarmos, mas o verdadeiro perdão e a verdadeira redenção vêm quando nós perdoamos a nós mesmos e permitimos que a misericórdia de Deus nos transforme. Enfim, a figura de Judas não deve ser vista como um vilão, mas sim como um ser humano com as mesmas fragilidades e as mesmas possibilidades de redenção que nós mesmos temos. Ele é uma figura que nos mostra que o perdão e a transformação são sempre possíveis. Desde que nós nos permitamos, seremos perdoados e transformados. E pensando sobre isso, de certa forma, Judas não deixa de ser um herói, mas um herói trágico. Na verdade, toda a história da Páscoa é trágica, mas ao mesmo tempo é muito esperançosa, porque ela nos mostra a grandeza da misericórdia de Deus que também nos é oferecida. O facto de que a tragédia de Judas não apaga a grandeza da misericórdia de Deus, mas a reforça. É como se a escuridão fosse o contexto apropriado para a manifestação da luz. E essa noção de luz e escuridão é recorrente na Bíblia, como um tema central. Sim, a luz e a escuridão são recorrentes na Bíblia, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento em textos como o Evangelho de João, em que Jesus é descrito como luz do mundo. Além disso, o facto de Jesus ter sofrido a crucificação à luz do dia, para depois ressuscitar em um primeiro dia de Páscoa, também pode ser visto como um enunciado sobre a luz vencendo a escuridão. Se a morte pode ser vista como uma noite profunda, o amanhecer da ressurreição é a manhã das mãos da luz do mundo. Uma outra interpretação espiritual é que a humanidade, na forma de Judas, traiu Jesus, a luz do mundo, e o entregou à escuridão. Contudo, a escuridão não conseguiu apagar a luz. É como se a escuridão pudesse tentar esconder a luz, mas a luz acaba sempre por brilhar. De certa forma, a escuridão nunca pode vencer a luz. A morte da morte também é descrita como o fato de que a morte material, ou a morte física, não é a última palavra.